Certo, pessoal? Feliz segunda-feira. Na verdade, foi meio que um fim de semana em que eu fiquei gritando na internet, se você me acompanha no Twitter ou X. Isso porque algo extremamente importante aconteceu no fim de semana e toda pessoa no mundo deveria estar falando sobre isso. E é o seguinte: Pavel Durov, o fundador do aplicativo de mensagens Telegram, foi preso na França, aparentemente por não permitir que o governo criasse uma porta dos fundos em seu aplicativo de mídia social. Na verdade, permitindo que eles criem uma porta dos fundos em nossas vidas. Além disso, e de alguma forma meio relacionado a isso, Justin Bieber acabou de ter um filho e estou convencido de que ele mesmo está tentando sair de Hollywood, mas a gangue que comanda Hollywood, eu sei que não deveria dizer isso, e vou dizer que existe uma gangue e não posso insinuar isso, não está permitindo que ele saia. Notei algumas matérias bem interessantes tentando prejudicá-lo. Vamos falar sobre isso. E nos esportes, Brittany Mahomes está com atitude. Ela curtiu uma publicação do Trump e as pessoas estão bravas com ela, mas ela não liga, e eu apoio isso. Tudo isso é o que vem por aí no Candace. Certo, então vou desacelerar um pouco caso você seja como eu e não esteja em todos os aplicativos. O Telegram, na verdade, é um aplicativo que eu não uso. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre ele. É enorme. É uma das maiores plataformas de mídia social e mensagens do mundo. Tem 950 milhões de usuários ativos por mês. Vou te contar um pouco sobre isso porque ela é importante entender o contexto aqui. Foi fundado em 2013 por um russo chamado Pavel Durov. Pavel Durov é, de certa forma, o que eu chamaria de um renegado tecnológico. Ele realmente acredita na liberdade de expressão. Imagine só. Então, inicialmente, a história dele é que ele administrava um aplicativo de mídia social extremamente popular na Rússia, de onde ele é. E esse aplicativo se chamava, na verdade, VKontakte. Perdoe meu russo muito ruim. Até que o governo começou a pressioná-lo, o governo russo dizendo: olha, não gostamos de todas essas comunidades de oposição que estão funcionando. Queremos que você acabe com elas para nós. Não queremos ninguém se opondo ao Estado russo com suas ideias. Então, adivinha o que Pavel Durov decidiu fazer? Ele disse: adeus, Rússia. Fiquem com esse aplicativo. Vou criar um novo porque acredito na liberdade de expressão. E ele criou o Telegram. O aplicativo só existiu por 1 ano, e então ele saiu da Rússia. Levou esse novo aplicativo com ele. Então você provavelmente está pensando para onde ele foi? Candace, ele deve ter vindo para a América. É tão óbvio, a América tem liberdade de expressão, certo? Pelo menos é o que dizem, que temos liberdade de expressão. Somos a terra dos livres. Se você está fugindo da opressão da Rússia, então é claro, você iria querer vir para a América. E talvez se juntar ao Vale do Silício e almoçar com Jack Dorsey, Mark Zuckerberg e todos os outros que realmente acreditam nessa ideia de liberdade e liberdade de expressão. Exceto que você sabe, ele realmente veio para a América. Ele veio para a América algumas vezes e acabou tendo uma experiência um pouco diferente. Vou deixar que você ouça ele contar para Zuckerberg Paulson exatamente o que aconteceu quando veio para a América. Ouça só. Sabe, tem essa segunda parte, que provavelmente foi ainda mais alarmante lá no ZEUA. Recebemos atenção demais do FBI e das agências de segurança toda vez que íamos para o ZEUA. Para te dar um exemplo, da última vez que estive no Semaeruá, levei um engenheiro que trabalha para o Telegram e houve uma tentativa de contratar meu engenheiro secretamente pelas minhas costas. Por oficiais ou agentes de cibersegurança, seja lá como se chamem. Eu deveria contratar seu engenheiro? É o que eu entendi, foi o que ele me disse. Para escrever código para eles ou para invadir o Telegram? Estamos curiosos para saber quais bibliotecas de código aberto estão integradas ao aplicativo do Telegram, sabe, no lado do cliente. E eles estavam tentando persuadi-lo a usar certas ferramentas de código aberto que ele então integraria ao código do Telegram, que, pelo que entendi, serviriam como portas dos fundos. Permitiriam que o governo do Iowa espionasse pessoas que usam o Telegram. O governo ou qualquer governo. Uma porta dos fundos é uma porta dos fundos, independentemente de quem a esteja usando. Exatamente. Então, só para reforçar, ele veio para a América, a terra da liberdade, tinha uma tecnologia incrível, estava protegendo a privacidade dos usuários, e o Estado abordou um dos engenheiros dele e disse: ei, e se você fizesse um acordo conosco? E se você trabalhasse para nós? E se você simplesmente criasse uma espécie de porta dos fundos para que pudéssemos espionar?
E eu adoro que ele ressalta que talvez mais do que a América, porque acho que todos nós estamos percebendo que não somos tão livres assim. E de fato existe uma elite global. Eu acredito que os governos estão trabalhando juntos no Ocidente. É basicamente uma governança globalizada, por assim dizer. E eles queriam acesso ao Telegram por vários motivos. Então, adivinha o que o Pavel fez? Ele decidiu, na verdade, vou administrar esta empresa a partir de Dubai, o que é muito interessante. Porque se você pensar nas nossas representações americanas do Oriente Médio, pensamos nele como um lugar tão oprimido, sem liberdade. Por que alguém realmente gostaria de viver lá? E, no entanto, aqui está esse renegado da tecnologia, e ele simplesmente se muda para Dubai e decide administrar sua empresa a partir dos Emirados Árabes Unidos. Porque ele imagina que esse seja um dos únicos lugares onde pode haver alguma proteção para ele. Para simplesmente permitir que os usuários se comuniquem e troquem mensagens sem o governo respirando em seus pescoços. Agora, é aqui que o Pavel pode ter cometido um erro. Acontece que ele também possui cidadania francesa. Ele também é cidadão francês. E ele imaginava que poderia viajar para a França sem que nada acontecesse. Talvez porque não entenda o que nós passamos a entender, que é o fato de que todos esses países estão trabalhando juntos. Então, Pavel Durov, e isso agora é manchete no New York Times, o fundador do aplicativo Telegram, de apenas 39 anos, foi detido pelas autoridades francesas no fim de semana. Aqui está a história de fundo. Ele foi preso no aeroporto Le Bourget, perto de Paris, após pousar em um jato particular, vindo do Azerbaijão, segundo relatos da imprensa francesa. O responsável judicial francês disse na noite de domingo que o tempo dele sob custódia foi agora prorrogado. Agora, segundo a lei francesa, as 24 horas iniciais em que você deve ficar detido podem ser estendidas até 96 horas, dependendo da gravidade das acusações criminais. Representantes da polícia francesa e do Ministério do Interior se recusaram a comentar. Em um comunicado no Telegram, a empresa, ou seja, o Telegram, afirmou que cumpre todas as leis da União Europeia. E disse que Pavel Durov não tem absolutamente nada a esconder. Agora, este artigo também observa que a prisão de Durov tem poucos precedentes. Embora a UE e o governo dos Estados Unidos tenham convocado e interrogado líderes de outras empresas de mídia social, raramente um grande líder de tecnologia foi preso pelo que acontece nesses sites. A propósito, pode haver uma razão para isso. Elon Musk. Gostaria de falar com você, certamente, porque as pessoas estavam ressaltando isso. Eles estavam pensando, espere um segundo, eu não ouvi isso, sabe? Existe o Facebook e existe o Meta. E eles já tiveram problemas em certo momento porque as pessoas disseram que havia exploração infantil no site. Todos esses sites não têm o potencial de pessoas más entrarem neles e fazerem coisas erradas? Por que estão indo atrás do Pavel Durov? E aqui está o que Elon Musk realmente tweetou em resposta a isso. Ele basicamente chamou Mark Zuckerberg descaradamente de vendido. Basicamente escreveu isso porque ele já cedeu à pressão por censura. O Instagram tem um enorme problema de exploração infantil, mas não há prisão para o Zuckerberg, enquanto ele censura discursos e dá acesso secreto aos dados dos usuários para os governos. Então, se você está se perguntando quais são as acusações, o que esse cara fez, o que eles vão simplesmente inventar, isso é um padrão. Quero dizer, a semana toda falamos sobre como se eles quiserem te pegar, eles vão te pegar. Você não vai acreditar na audácia dessas acusações, especialmente na França. Vamos chegar lá. Então, eles estão acusando ele de cumplicidade. Não é que ele esteja fazendo algo errado, ele só é cúmplice de coisas erradas que estão sendo feitas. Ele é cúmplice em permitir transações ilegais por grupos organizados. Ele é cúmplice em se recusar a comunicar, a pedido das autoridades competentes, informações ou documentos necessários para realizar e operar interceptações permitidas por lei. Essas são as acusações reais contra ele. Ele é cúmplice em possuir imagens pornográficas de menores. É isso aí. Sempre tem que jogar a questão da pedofilia para que o público pense, então deve ser verdade. Essa prisão deve fazer sentido. Ele também é cúmplice, outra acusação, de distribuir, oferecer ou disponibilizar imagens pornográficas de menores em grupos organizados. Você já está indignado? Você não vê que eles precisavam fazer essa prisão? Também o acusam de ser cúmplice na aquisição, transporte, posse, oferta ou venda de substâncias entorpecentes. Então, essa é uma ficha criminal bem longa. Estou lendo só algumas para você aqui, mas você entendeu. Poxa, mais uma vez temos um cara que dessa vez é apenas cúmplice de exploração infantil, pedofilia e tráfico humano. Eles adorariam colar isso em homens que representam uma ameaça para eles, não é? Que são uma ameaça para o sistema. Quando falamos do sistema, estamos falando do estado profundo. E quando dizemos estado profundo, ao que estamos nos referindo é a uma gangue, certo?
Escreva suas manchetes idiotas sobre a Candace Owens. Ai meu Deus, ela está insinuando que existe uma gangue. É óbvio que existe uma gangue muito grande. Na verdade, nem é tão grande assim, mas eles acumularam bastante poder. Existe uma elite global operando na sociedade ocidental, certo? E você pode ver isso. As exigências deles são as seguintes. Ou você joga o jogo deles. Nós somos o Estado, certo? Ou nós vamos te derrubar. E de forma impressionante, a estratégia deles, que é tão testada e comprovada, é te acusar exatamente daquilo que eles mesmos estão fazendo. Quero dizer, a audácia de se referir a Pavel Durov como alguém cúmplice em facilitar a pedofilia. Foi isso que eles disseram. É isso que o serviço secreto francês, o Estado francês, gostaria que acreditássemos sob a autoridade de Emmanuel Macron, um ser humano, criança que foi estuprada estatutariamente quando era criança por seu marido, Brigitte Macron. Sim, lá está Brigitte Macron. Vou repetir isso até ficar roxo de tanto falar. Brigitte Macron é um homem. Ele fez a transição. Seu nome costumava ser Jean-Michel Trogdal e depois ele se tornou Brigitte. E quando Brigitte tinha 40 anos, e ninguém vai contestar esse fato na mídia, em vez disso, eles apenas chamam isso de teoria da conspiração, porque é sempre assim, só rotulam todo mundo. É uma teoria da conspiração. Mas a realidade é que sim, Brigitte Macron estuprou estatutariamente Emmanuel Macron. Então, se o Estado realmente se importasse em acabar com pessoas que estavam ajudando e encobrindo a pedofilia, ajudando e encobrindo crimes contra menores, então Emmanuel Macron e Brigitte Macron não estariam no poder. Essa é a realidade. E ainda tem a audácia de Emmanuel Macron twittar, porque obviamente as pessoas ficaram indignadas no Twitter como deveríamos ficar. Ele escreveu o seguinte: vi informações falsas a respeito da França após a prisão de Pavel Durov. A França está profundamente comprometida com a liberdade de expressão e comunicação, com a inovação e o espírito empreendedor. E continuará assim. Em um Estado de direito, as liberdades são garantidas dentro de um marco legal, tanto nas redes sociais quanto na vida real, para proteger os cidadãos e respeitar seus direitos fundamentais. Cabe ao judiciário, com total independência, fazer cumprir a lei. A prisão do presidente do Telegram em solo francês ocorreu como parte de uma investigação judicial em andamento. Isso não é, de forma alguma, uma decisão política. Cabe aos juízes decidir sobre o assunto. Quero dizer, você só pode estar brincando comigo. Como eu disse, é como se ele simplesmente se esquecesse de si mesmo. Ele esquece com quem é casado. Ele também não quer que você saiba de outras coisas que acontecem no estado dele. Aqui vai apenas um exemplo. Mais tarde, nesta semana, faremos uma entrevista com vocês. Entrevistei Xavier Poussard. Ele foi a pessoa que quebrou a tremenda investigação de 3 anos de duração, a história de quem, de fato, Brigitte Macron realmente é, ou era. E, surpreendentemente, o Estado, como não pode processá-lo por difamação porque ele disse a verdade, decidiu voltar a um artigo que ele escreveu 3 anos atrás. E de acusá-lo de violar leis relacionadas, você não vai acreditar ao antissemitismo. Não estou brincando, eu prometo. Sim, foi o que disseram. Ele escreveu um artigo há mais de 3 anos. E no artigo ele falava sobre o poder da mídia. E ele nem sequer disse, segundo ele, a palavra judeu. Ele apenas nomeou as pessoas que detêm todo o poder da mídia na França. E agora eles abriram uma investigação contra Xavier Poussard. Um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, porque ele pode ser um antissemita. Estamos percebendo algumas tendências aqui. Estamos percebendo alguns temas. Estamos notando isso? Muitas pessoas que têm coragem, de denunciar o que está acontecendo nesta sociedade sempre recebem exatamente as mesmas difamações, certo? Se você é homem, é melhor tomar cuidado porque é tráfico sexual humano. É pedofilia, certo? Eles vão te acusar de algum tipo de abuso. Você vai acabar envolvido no movimento Me Too. Vão nos difamar a todos nós como teóricos da conspiração, racistas, homofóbicos, antissemitas. Mas alguém está percebendo um padrão aqui? E eu tenho que dizer, nada me faz rir mais do que a ideia de que o Estado está combatendo isso. E não eles mesmos sendo cúmplices da pedofilia. É como se eu nem tivesse vivido o escândalo do Jeffrey Epstein. Vocês estavam vivos. Eu estava vivo. Isso foi um sonho? Ok, deixa pra lá. Talvez eu também não estivesse vivo e nunca tenha lido a matéria do BuzzFeed que foi publicada lá em 2021. Então, caso você não saiba de que matéria estou falando, vou mostrar pra você agora.
E basicamente dê uma olhada porque eu falo bastante sobre isso no meu antigo programa, mas é importante o suficiente para que cada pessoa leia para que você realmente entenda quem é. Isso é administrar nosso governo global. Esta é a manchete. O artigo é intitulado CIA Secreta. Arquivos dizem que funcionários cometeram crimes sexuais envolvendo crianças. Ok. Inacreditavelmente, e você pode ver a impressão abaixo, CIA desclassificada. Relatórios do inspetor-geral mostram um padrão de abuso e uma decisão repetida dos promotores federais de não responsabilizar o pessoal da agência. Certo, então pessoas trabalhando na CIA. Este artigo levou anos para os autores escreverem porque eles tiveram que passar por uma série de solicitações FOIA. E aqui está apenas um pequeno trecho desse artigo, apenas alguns trechos desse artigo. Nos últimos 14 anos, a CIA acumulou secretamente evidências confiáveis de que pelo menos 10 de seus funcionários e contratados cometeram crimes sexuais envolvendo crianças. Porém, a maioria desses casos foi encaminhada para os EWRPAL. Segundo os advogados de acusação, apenas um dos indivíduos foi acusado de algum crime. O projeto enviou o restante dos casos de volta para a CIA para lidar internamente. Vocês decidem o que querem fazer, o que significa que poucos enfrentaram quaisquer consequências, além da possível perda de seus empregos e autorizações de segurança. CIA. Fontes internas dizem que a agência resiste a processar seus funcionários por medo de que os casos revelem segredos de Estado. Desculpe, a pedofilia é um segredo de Estado. Um funcionário teve contato sexual com uma criança de 2 anos e uma de 6 anos. Ele foi demitido. Um segundo funcionário comprou 3 vídeos sexualmente explícitos de meninas filmadas por suas mães. Foi-lhe dada a oportunidade de renunciar. Um terceiro funcionário estimou ter visto até 1.400 imagens de abuso sexual de crianças, enquanto estava em missões da agência. Os registros não dizem que ação, se é que houve alguma, a CIA tomou contra ele. Um contratado que marcou um encontro sexual com um agente disfarçado do FBI, que se passava por uma criança, teve seu contrato revogado. Então, o que exatamente está acontecendo, pessoal? O que exatamente está acontecendo? Então, como eu disse, talvez estejamos realmente vivendo nessa realidade onde as pessoas estão perdendo a cabeça. Isso está caindo em algum tipo de amnésia. Realmente não reconhecem isso. Se o Estado quisesse processar esse tipo de crime, então talvez teríamos uma resposta para o porquê. Diddy ainda não foi preso. É para esquecermos isso. Sim, era para esquecermos isso. Eu sei que foi quando comecei realmente a me meter em problemas este ano. Eu investiguei esse caso e foi simplesmente a coisa mais incrível que já vi. Com vídeo, com documentação em vídeo, documentação fotográfica, uma pessoa que trabalhou com ele dizendo, é isso que acontece. São drogas, são festas sexuais. É drogar pessoas intencionalmente. Você está coletando todo esse material de chantagem. E o que aconteceu? Bem, eles invadiram a casa do Diddy há 4 meses, mas nenhuma acusação foi feita contra ele, mesmo tendo visto ele agredir Candice, sua ex-namorada, namorada de longa data, em vídeo. Nós não podemos ir atrás do Diddy agora. E claro, também não podemos ir atrás dos pornógrafos. Nós sabemos o que está acontecendo nesses sites como o Pornhub. Essa é uma manchete real da CNN. A empresa mãe do Pornhub admite que lucrou com o tráfico sexual. E, aliás, o Departamento de Justiça não abriu esse caso porque, bem, obviamente eles estão envolvidos no tráfico sexual. Mas, basicamente, eles foram obrigados a abrir esse caso porque uma jovem chamada Layla criou uma organização e foi atrás deles. E ela foi realmente firme nisso. E acabou conseguindo que o público prestasse atenção ao fato de que crianças estavam nesse site depois de terem sido vítimas de tráfico sexual. E qual foi o resultado, aliás, caso você esteja se perguntando? Eles levaram apenas um tapinha no pulso. Eles tiveram que pagar uma multa de $1,5 milhão à empresa mãe do Pornhub. Foi isso que aconteceu. Eles simplesmente tiveram que pagar uma multa e concordar com, uma condicional de 3 anos e que no futuro iriam cumprir as regras de forma mais rigorosa. Eles têm que cumprir. Eles decidiram adiar totalmente a acusação sob esse acordo. Então eu pergunto, quem no mundo está acreditando nisso? A razão pela qual prenderam Pavel Durov é porque estão preocupados com tráfico sexual. Quem também está acreditando nessa história do tráfico de drogas? Sou a única pessoa que se lembra de ter aprendido sobre o escândalo Irã-Contras? Quando nossa CIA, entre 1981 e 1986, a alta administração foi literalmente pega facilitando a venda de drogas e armas. Porque, você sabe, nós estávamos fazendo o que fazemos, tentando derrubar um governo. Estávamos tentando financiar um grupo de rebeldes.
Na Nicarágua. Isso acontece repetidas vezes, mas acho que o público americano, ou pelo menos uma pequena parte dele, ainda acredita que o que vê nos filmes é real. Como se El Chapo fosse o maior traficante de drogas e, graças a Deus, nosso governo o tirou de circulação. Agora, só para deixar claro, nosso governo só elimina a própria concorrência porque é uma gangue. Eles são a gangue que venceu, certo? Então eles vão mentir, vão roubar, vão literalmente fazer qualquer coisa para pegar nosso dinheiro. Eles até em um certo momento... Em uma das acusações fala-se sobre a possibilidade de lavar dinheiro em um aplicativo Telegram. Isso é simplesmente incrível. Isso é simplesmente incrível. Se você tem prestado atenção em quantas vezes nosso governo disse: "Ops, não conseguimos auditar para onde todo o dinheiro está indo. Estamos cobrando seus impostos e é melhor você pagá-los ou vamos prendê-lo. Mas não podemos dizer onde estamos gastando." Eles são os lavadores de dinheiro. Eles são os traficantes de drogas. Eles são os traficantes de sexo. E eles matam qualquer um que fique em seu caminho ou os aprisionam. E então o que temos agora, e por que esse caso é tão importante, é que isso está acontecendo com Pavel Durov. Eles estão se movendo para dentro. Ok? E foi, eu acho, David Sachs quem previu por meio de uma lista que eles iriam atrás do TikTok. Eles fizeram. O TikTok é agora um dos aplicativos de mídia social mais censurados. Eles disseram que ele previu que eles iriam atrás do Telegram. Agora eles foram atrás do Telegram. A razão pela qual você deveria estar indignado é porque eles estão atrás de nós. É de nós que eles estão atrás. Eles querem poder controlar tudo. Quem ainda acredita nessas histórias estúpidas, tipo a do Facebook? Ah, tenho certeza que foi assim mesmo que aconteceu em um dormitório de Harvard. Não, foi uma operação da CIA. Obviamente, mas eles sempre vendem isso para as pessoas em Hollywood, não é? Eles usam filmes de Hollywood para convencer você de que as coisas aconteceram de forma milagrosa. Todo mundo está só criando um aplicativo de mídia social na garagem. YouTube, Google, que garagens são essas, né? E então eles realmente não enfrentam nenhuma oposição ao governo porque eles são o governo. Todos esses aplicativos estão sendo controlados pelo governo porque, no fim das contas, o que eles querem é nos controlar. Eles querem garantir que realmente não tenham concorrência. Na verdade, são os capitalistas que exigem o socialismo, certo? Porque eles nunca querem ter que competir. E como eles não conseguem competir nos mercados livres, o que fazem é regular demais e processar demais. E então, toda pessoa que tem um aplicativo de mídia social deveria se manifestar contra o que está acontecendo com Pavel Durov. Deveríamos ficar indignados com o que está acontecendo com Pavel Durov. E também deveríamos reconhecer que o Ocidente nunca foi livre. Ok, sinto que essa ilusão está se dissipando. Já passou da hora de se dissipar. Ok, isso tem sido meio que administrado. A ilusão foi gerenciada, como eu disse, por Hollywood, fazendo você pensar que todas essas histórias, liberdade e América são esse lugar. Estamos vendo cada vez mais que essa não é a circunstância. E há realmente pouquíssimos cantos da Terra para onde você pode correr e ser verdadeiramente livre. E então é hora de começar a falar agora, porque estou dizendo a vocês, não resta muito mais nada aqui. Simplesmente não resta muito tempo. E definitivamente orem por uma queda de poder. Eu sei que certamente vou fazer exatamente isso. Certo, pessoal, quero fazer uma pausa aqui e agradecer a um dos nossos patrocinadores. Vocês sabem, eu adoro a Preborn. O trabalho que eles estão fazendo é muito importante. Sabemos que a Planned Parenthood é a concorrente deles. Faturam bilhões, apesar de terem cada vez menos clientes. A principal conclusão é que a Planned Parenthood gera enormes lucros, incluindo milhões em financiamento de impostos. Mas com a Preborn, somos você e eu. Nós podemos ativamente conquistar a clientela deles, o que significa que podemos salvar a vida de bebês. A Preborn opera com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês todos os dias, sem nenhum financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está situada, como você pode imaginar, nos cantos mais sombrios do país, competindo diretamente com os gigantes do aborto, e eles precisam da nossa ajuda agora mais do que nunca. Quando você doa $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma gestante que está passando por uma crise. Porque uma vez que ela ouve o batimento cardíaco e vê aquela vida preciosa, as chances de seu bebê sobreviver dobram. Então apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar 250 e dizer a palavra-chave bebê. São 250 libras, querida. Ou você pode ir para Preborn Candace. Isso é preborn.com/Candace. Certo, eu gostaria de abordar a história de Justin Bieber, porque acho que há mais acontecendo aqui do que aparenta, e vou explicar o porquê. Certo, então Justin Bieber, só para vocês saberem, ele teve um bebê. Maravilhoso, incrível. Ele e Hailey Bieber. Acho que tecnicamente foi a Hailey que teve o bebê, obviamente, e eles deram o nome de Jack Blues Bieber.
Parabéns. Eles compartilharam uma foto no Instagram no dia 23 de agosto e a internet explodiu de felicidade por eles. Mas na verdade foi outra coisa que chamou minha atenção sobre essa gravidez e esse nascimento, e foi que nas semanas que antecederam o parto, ou seja, Hailey estava muito grávida. De repente, houve uma série de ataques contra ela e contra o casamento deles. E eu só estou mostrando pra vocês, mostrando na verdade várias dessas manchetes que saíram basicamente dizendo que Justin Bieber estava infeliz. E que ele estava gastando milhões de sua fortuna com esses luxos extravagantes, incluindo um segundo anel de noivado que valia 1,5 milhão de dólares. Você pode ver outro aqui no canto, diz Bieber. Tendo problemas no casamento e desesperado, Justin Bieber aceitou uma oferta de um casal indiano para se apresentar no evento deles por 10 milhões de dólares para acompanhar os gastos excessivos de Hailey Bieber. Quero dizer, isso é ridículo. Se você me oferecer 10 milhões de dólares para cantar no seu casamento, eu estarei lá. Aprendo a cantar por 10 milhões de dólares, soarei como Aretha Franklin. Se me oferecer 10 milhões de dólares para cantar no seu casamento. Mas você entendeu o ponto. Eram todos esses ataques. E eu estava lendo tudo isso e tentando encontrar a fonte. E havia uma matéria longa feita no Daily Mail. E quando eu li, pensei, não. Isso é intencionalmente um ataque intencionalmente direcionado ao Justin Bieber porque ele está tentando sair de Hollywood. Agora vocês vão se lembrar, nós temos falado sobre o Justin Bieber. Porque quando li sobre o Diddy e o esquema que o produtor alega que ele comanda de chantagem, me lembrei vividamente de um vídeo que depois viralizou na internet. Porque as pessoas começaram a dizer, espera um segundo. Eu me lembro de quando o Justin Bieber era muito jovem e o Diddy era tipo, ei, atenda meus telefonemas e tipo, você sabe, queremos te levar pra uma festa. E Bieber parecia super inocente. E então ele entrou numa fase de festa. E agora que sabemos o que Diddy anda fazendo, e estou bastante convencido de que ele é um agente federal, acho que ele recebe chantagem de vários artistas. E foi isso que ficou fortemente implícito no processo. Porque ele tem câmeras em todos os lugares e flagra as pessoas fazendo coisas que elas não gostariam que fossem divulgadas, seja usando drogas, seja em atos sexuais homossexuais. Acho que o Cat Williams falou sobre o fato de que eles tentam te fazer festejar se você for homem, e te dão drogas pra talvez te deixar mais aberto a isso. E então, uma vez que eles te filmam fazendo algo assim, eles passam a te controlar. Então, isso seria uma rede de chantagem, não muito diferente da rede de chantagem de Jeffrey Epstein. E por isso eu estava prestando atenção ao fato de que parecia muito óbvio que ele, Justin, estou falando do Justin Bieber agora, largou as drogas quando conheceu a Hailey Bieber. E parecia que toda a vida dele tinha mudado completamente. Ele não andava mais com as mesmas pessoas. Ele não frequentava mais baladas. Ele não bebia mais. Ele estava tendo muitos colapsos. Você o via chorando, tipo, do lado de fora da igreja, e ele estava muito mais emotivo. E eu acho que isso meio que veio naturalmente com a sobriedade dele, como o reconhecimento das coisas que ele talvez tenha feito. Aqui está uma foto bem ali, e ela esteve com ele o tempo todo. E eu realmente acho que foi ele tendo um acerto de contas com os males de Hollywood. Novamente, essa é a minha opinião, mas eu só me lembro dele tendo muitos desses tipos de colapsos que as pessoas não sabiam o que estava fazendo com que ele ficasse tão emotivo em público. E então ele e a Hailey Bieber ficaram noivos. Acredito que isso foi em 2018. E ele passou por uma jornada incrível através da fé. E eu diria que ele decidiu completamente se afastar de Hollywood. Eles se casaram em setembro de 2019 e ele não tem sido o mesmo Justin Bieber. E foi justamente esse pequeno detalhe no Daily Mail que me fez perceber que Hollywood o quer de volta, certo? Porque ele saiu de cena. Isso é algo que ninguém sabe. Justin Bieber saiu de cena. Então, nesse artigo ridículo em que dizem, abre aspas, que ele está isolado de seus amigos e familiares. Ele está miserável agora, já que Hailey assumiu o controle total sobre ele. Ele perdeu sua identidade, seu impulso criativo e está sem inspiração. Ou seja, ele está o quê? Não fazendo música para vocês, não sendo um escravo da indústria. Então, em janeiro de 2023, houve outro choque. Bieber anunciou que estava vendendo os direitos de todo o seu catálogo de 291 músicas. A empresa de investimentos em música, supostamente, comprou toda a obra da vida de Bieber por 200 milhões de dólares. Em troca, ele não recebe mais royalties de nenhuma das faixas que lançou. E eu acho que isso aí está no núcleo do motivo pelo qual estão atacando ele. Acho que Justin Bieber sabe muito sobre Hollywood. Acho que ele entende ou sabe mais sobre o lado mais sinistro de Hollywood, sobre o qual venho comentando tendo lido Babylon, Hollywood, Babylon, e agora acabei de começar a ler Hollywood, Babylon 2.
E percebendo que sempre foi um círculo, a pedofilia sempre esteve envolvida. Colocar intencionalmente artistas nas drogas sempre foi um dos componentes disso também. Então, Justin Bieber seria alguém que poderia falar sobre isso. E por isso ele é um problema para o Estado. Eu realmente acredito que a CIA está comandando Hollywood. Acredito que a CIA era originalmente uma gangue que depois conseguiu se infiltrar no nosso governo. Eu já disse isso abertamente e fui atacado por isso, mas é a única coisa que faz sentido. E eu acredito que eles não podem ter uma pessoa que decide se casar, decide ficar sóbria e sabe o que acontece em Hollywood. Então, prestem atenção ao que está acontecendo com Justin Bieber, porque os ataques contra ele e sua esposa. Quando ele finalmente colocou a vida em ordem, isso não faz sentido algum. Eu realmente não acho que ele esteja ficando sem dinheiro de forma alguma. Acho que o que está realmente acontecendo é que ele simplesmente quer ser deixado em paz. E por isso eu queria parabenizá-los pelo nascimento do filho e também encorajá-los a se manterem unidos como família e manterem a fé. E se ele estiver disposto, que um dia tenha coragem de se manifestar. Porque eu acho que muitas pessoas estão se manifestando agora e muita coisa está sendo exposta. Certo, pessoal, eu quero fazer uma breve pausa agora para agradecer a mais um patrocinador. Na verdade, vocês têm me perguntado sobre a minha rotina de cuidados com a pele, e eu prometo que vou realmente postar algo no Instagram e mostrar para vocês o passo a passo, porque eu simplesmente amo Anime. E este episódio é patrocinado pela Anime Skincare. Eles são a minha marca favorita. Eles ficaram conhecidos como a empresa americana de cuidados com a pele porque formulam e fabricam todos os seus produtos nos Estados Unidos. Enquanto apoiam causas e organizações pró-América, Anime tem tudo para uma rotina diária incrível de cuidados com a pele. Limpar, iluminar, proteger e combater os sinais de envelhecimento. Amo a marca porque é liderada por cristãos, mantendo valores de fé, família e liberdade. Inscreva-se agora em nimeskincare.com para uma assinatura e economize 15% na sua rotina, mais 5% com o código Candice na finalização. Receba um brinde a cada terceiro pedido. Se não tiver certeza de por onde começar, você pode fazer o teste de cuidados com a pele para encontrar a rotina perfeita para seu tipo de pele. Isso é NIME Skincare. E o código promocional para usar na finalização da compra é Candace. Tudo bem. Brittany Mahomes está sendo criticada porque ela curtiu uma publicação do Trump. Parece que isso virou um assunto agora, eu acho. Você tem que amar Hollywood, né? Eles dizem somos tão acolhedores. Nós simplesmente amamos todo mundo. Amor é amor, amor, amor. Deixa alguém curtir uma publicação, tipo, o que ela tem direito de fazer. Porque é uma eleição e você não é obrigado a votar de um jeito ou de outro. E foi isso que Brittany Mahomes fez. Ela realmente se meteu numa enrascada. Aparentemente, ela curtiu uma publicação do Trump. Esta é a publicação que ela curtiu e depois descurtiu porque recebeu tanta crítica por isso. Agora, para deixar claro, se você não conhece Brittany Mahomes, ela é a esposa do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. E como eu disse, ela fez o impensável ao curtir uma publicação que destacava a plataforma do Partido Republicano, que incluía deportar radicais pró-Hamas e manter homens fora dos esportes femininos. Então ela curtiu essa publicação. Acho que ela só pensou, olha, concordo talvez não com tudo, talvez com algumas, talvez com poucas dessas propostas. Considerando o fato de que ela é do Sul. Isso certamente não me estressa ou me choca, mas você sabe, pessoas que vivem em bolhas como nas costas, realmente acreditam que todo mundo pensa como elas. Elas simplesmente não conseguem imaginar. Ou acham que as pessoas do Sul são todas retrógradas e todas racistas, então acho que ficaram chocados com isso. E um usuário escreveu, Brittany Mahomes acabou de se revelar como uma apoiadora do Trump. Nossa, o que vamos fazer com ela? Outro usuário escreveu, Patrick Mahomes, imagine se casar com alguém que não se importa com seus direitos e os direitos dos seus filhos. Brittany Mahomes concordando com o Project 2025, mas casada com um homem negro e com filhos mestiços é insano. Cara, queria ter encontrado essa postagem, tipo, só pra poder citar a fonte e responder pra pessoa. Porque, claro, todo mundo que surta com o Project 2025 são só bots, né? São pessoas que realmente acreditam em tudo o que assistem na MSNBC. Se você perguntasse, ei, o que exatamente você não gosta no Project 2025? Não saberiam te dizer. Eles nunca leram o documento. Essas são as pessoas tão incrivelmente programadas que a mídia delas, a MSNBC, a CNN, mentem para elas consistentemente há anos. E elas simplesmente não conseguem imaginar que estão mentindo para elas de novo. Elas pensam, ok, sei que mentiram sobre a Covid, sei que mentiram sobre o Trump, disseram que ele nos colocaria de volta em correntes de escravidão, mas na verdade eu estava vivendo muito bem sob o governo dele e a economia estava indo bem. Sei que mentiram e me disseram que a Rússia interferiu na nossa eleição e provado falso depois de 2 anos dizendo isso.
Mas eu realmente sinto que, desta vez, sobre o Project 2025, eles estão me dizendo a verdade e que agora o Trump realmente vai fazer isso. Ele vai escravizar as pessoas. E por isso ela deveria se preocupar, porque ela tem filhos mestiços. Essas são, eu te prometo, as pessoas mais ignorantes do mundo inteiro. E eu realmente não quero ofender, mas para mim isso desafia toda a lógica. Quando você já teve Trump como presidente, se permitir, de novo, ser subjugado exatamente pelas mesmas calúnias e mentiras fabricadas pela mídia. Como eles estão vivendo atualmente? Uma vice-presidência da Kamala. E eles acham que ela vai consertar as coisas. Ela fala, quando eu assumir o cargo, você já está no cargo. Como assim, quando eu assumir, você já está no cargo? Eu vou consertar essa bagunça. Você quer dizer a bagunça que você poderia consertar agora mesmo? Por quê? Espera, por que você não faz isso agora mesmo? E eu não sei. Eles simplesmente acreditam porque tudo o que precisam fazer é criar um fantasma invisível. E eles inventaram o Projeto 2025 e todos começam a repetir isso. E eles simplesmente se tornam aquele experimento sobre o qual eu te falei da CIA. Onde, se você repetir muitas vezes, há pessoas que acreditam que é verdade. E eles acreditam que o Projeto 2025 é algo a ser temido. E eles nem conseguem te explicar o que é. Se você realmente quiser se testar, e se você está assistindo ao programa e é um conservador no armário, e seu amigo liberal fala sobre o Projeto 2025, pergunte, ei, o que realmente tem nisso? E aí eles respondem, qual é? Tipo, é muito ruim. Quero dizer, ele vai nos fazer retroceder e as mulheres vão ser aquelas criadas de vermelho ou algo assim. É isso. É só isso que eles têm. Eles não têm absolutamente nada, só vendem medo. E todo ano, especialmente a cada 4 anos, sempre tem alguém da esquerda que compra essa ideia. É ridículo. Falando em ridículo, eu queria rapidamente fazer uma menção honrosa aqui. Eu sei que na semana passada você falou sobre algo muito sério que aconteceu. Obviamente, uma pizza não kosher foi enviada para a filha do Rabino Shmuley, e então ele chamou o FBI para mim, certo? E porque era uma pizza havaiana e não era kosher. E claro, quando você vê uma pizza havaiana que não é kosher chegando à sua porta, seu primeiro pensamento deve ser, maldita seja Candace Owens, ou algo assim. Mas não para por aí porque ele ainda não terminou comigo, ok? Ele acabou de anunciar para seus seguidores que vai me processar até não poder mais. Eu não sei se é por causa da pizza ou por outro motivo, mas aqui está o que ele tweetou. Vou ler literalmente. Atualmente estamos em conversas com os melhores advogados de calúnia e difamação dos Estados Unidos, escolhendo o homem ou a mulher certa para processar. A grande antissemita do Rio, Candace O. Candaço é vista aqui com seu ex-empregador. Ajude-nos a parar o incitamento à violência que está sendo fomentado. Pelo maior odiador de judeus da América, escreva imediatamente para infogshmuley.com. Eu só queria mostrar isso. Caso você realmente queira escrever para ele imediatamente porque entende as ameaças das pizzas havaianas, ou talvez só para perguntar, de modo geral, por que você está processando ela? Quais advogados estão assumindo esse caso? Eu não sei. Se vocês descobrirem alguma resposta, me avisem. Eu só queria chamar sua atenção para isso porque talvez ele esteja arrecadando dinheiro. Eu não sei o que ele está fazendo lá, mas ele está fazendo alguma coisa. Certo, pessoal? Antes de ler os comentários de vocês e entrar nesse chat para ver o que vocês estão dizendo, quero agradecer aos nossos patrocinadores e lembrar vocês sobre a American Financing. Porque eu sei que agora, nesse clima econômico, esse clima econômico que a Kamala poderia ajudar a consertar, mas ela vai esperar até ser presidente no ano que vem para começar a resolver. Muita gente está estressada porque a renda mensal já não parece cobrir as contas. E há muitos americanos que acham que tudo está ficando cada vez mais caro. As pessoas estão recorrendo cada vez mais aos cartões de crédito para cobrir despesas básicas como creche, seguro, energia e alimentação. Tá difícil. Se você se sente assim, ligue para a American Financing. Eles ajudam americanos, trabalhadores como você, a usar o patrimônio de suas casas para pagar dívidas com juros altos e criar economia adicional. Estar pronto para o que a vida coloque em seu caminho. Com as taxas de juros caindo, empresa como a American Financing, que nunca cobra taxas iniciais ou ocultas, é a parceira perfeita para a melhor posição financeira. Seus consultores estão economizando aos proprietários os $800 por mês. Não espere, ligue para 800-795-210. Novamente, 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Tudo bem, vamos ver alguns dos seus comentários. Este diz, Shmuley se comporta como um idiota. Acho que é isso é Yiddish. Essa pessoa diz que o rabino e sua filha têm um relacionamento muito, muito estranho. É tão assustador e constrangedor. Olá, Jacobira. Ela simplesmente, ou ele escreve Ty Cunnies, um grande show. E essa pessoa diz que o sistema não vai se recuperar. É um cavalo morto.
Essa pessoa diz: Candace, eu adoro o seu humor. Agora vou entrar e ler alguns dos superchats que alguns de vocês pagaram para poder me fazer uma pergunta. Baptist escreve: lá vamos nós de novo, com o governo suprimindo a liberdade de expressão. Precisamos de Deus e Trump em nosso mundo hoje. E realmente precisamos que as pessoas voltem à fé, porque é disso que se trata. Eu fiz um discurso em uma conferência católica no fim de semana e percebi que essa é a grande questão. Quando você tenta realmente entender o que está acontecendo, percebe que não se trata nem mesmo de política, não se trata nem mesmo de uma pessoa. Sempre foi sobre uma batalha entre o bem e o mal, Deus contra Sara. E você só precisa decidir de que lado está. E claramente Pavel Durov tomou uma decisão. Ele decidiu de que lado está e agora está sendo perseguido por isso. Tom VTV escreve: olá, Candace. Por favor, considere investigar Alice Kissaia, uma cristã palestina que vive perto de Belém e que acabou de ser presa por Israel por defender sua terra. Vou dar uma olhada nisso. Meu produtor escreveu isso. Relatórios recentes dizem que ela foi presa após protestar contra Israel por tomar as terras de sua família perto de Belém. Com certeza vou investigar essa história. Discovery Outdoors escreve: é hora dos cidadãos dos Estados Unidos tirarem o controle do governo e fecharem a mídia manipuladora, cujo único objetivo é nos dividir. Sim, a mídia faz parte da quadrilha. Isso é muito óbvio. Assim que alguém começa a falar sobre liberdade, assim que alguém começa a apontar para a quadrilha, quero dizer, literalmente, eu enfrentei os ataques mais malévolos na semana passada. Porque eu apontei o fato de que Léo Frank, um pedófilo condenado, é um pedófilo. E eu não ficaria calada sobre isso. Não me importa o quanto de poder a ADL tenha. Vocês não vão conseguir usar a acusação de antissemitismo para me fazer, como mãe de 3 crianças pequenas, me calar. Isso simplesmente não funciona comigo. Você tem que escolher suas batalhas. E sinto que lutar contra pedófilos sádicos pode ser minha. Estou muito confortável com esse cabo. É por essa que eu tenho que morrer, sabia? Descoberta, ao ar livre. Ah, desculpe. Você acabou de ler isso. Jody, a fera escreve: Candace, você é uma oradora brilhante. Eu sei que você disse que não se importa em concorrer a um cargo por enquanto, mas posso facilmente vê-lo como secretário de imprensa de Trump. Sabe, pra mim, eu só não tenho certeza de quanto realmente mudou no governo. Sabe, precisamos de uma transformação radical. Eu acho que a única maneira das coisas mudarem é se mudarmos o coração e a mente das pessoas. E só de ver a quantidade de pessoas que me escrevem e dizem: Ei, Candace, eu mudei minha perspectiva depois de ouvir seu podcast. Pessoas trazidas para essa plataforma passam a enxergar o mundo como ele realmente é. Acho que estou fazendo uma impressão mais severa só de falar em público. Tanaxa escreve: tome cuidado, Candace. Se você insistir nisso, receio que seja a sua vez. Eles vão acusar você de tráfico de pessoas, pornografia infantil, pedofilia e tráfico de drogas. Sim, eles já fizeram as difamações. Depois de reunir todos eles, eu já fui racista, transfóbico, antissemita e negador do Holocausto. E agora eles precisam agir e vir atrás de mim por algo criminal. Tipo impostos, eles vão me prender por causa de impostos ou algo assim. Não sei se as pessoas vão acreditar nessa coisa de pornografia infantil, pedofilia, talvez ajudar e ser cúmplice agora. Vamos ver, mas com certeza estou na lista deles. Obviamente dá pra perceber só pela forma como a mídia cobre qualquer coisa que eu digo. O programa Darren Williams escreve: este caso é a prova de que a verdadeira guerra é entre os cidadãos e o governo, todos eles. Sim, eu concordo. Acredito que a governança se torna antinatural quando chega a esse tamanho. Acho que todos nós deveríamos viver em nossas pequenas comunidades e simplesmente evitar o governo a todo custo. Sabe o que quero dizer? Deveríamos estar cultivando. Deveríamos ir à feira e deveríamos trocar produtos entre nós. É assim que isso deveria funcionar. Essa pessoa escreve: espero que todos vocês contribuam à sua maneira, com o que puderem. Liberdade e expressão independente não se sustentam sem apoio. Meu argumento para te manter longe das grandes corporações e da tecnologia. Eu não vou voltar para corporações ou grandes empresas de tecnologia, nada disso. Terminei completamente com isso. Como eu disse, depois que olhei de perto, depois que vi de perto o que realmente estamos enfrentando, tomei minha decisão. Fiz minha escolha e estou muito feliz com ela. Vou lutar pela liberdade, custe o que custar. Sarah Detz escreve: obrigada, Canis. Você é um grande guerreiro no exército de Deus. Exponha as mentiras. Estamos com você. Obrigado. Mind Your Eyes escreve: você se arrepende de ter ido a Jerusalém pela mudança da capital de Israel em 2017? Eu sou totalmente a favor do Trump, mas dificilmente concordo com o governo israelense. Me arrependo profundamente de ter apoiado Bibi Netanyahu em qualquer capacidade. Acho que ele é problemático. E acho que se eu tivesse visto aqueles vídeos que só vi depois dele falando sobre isso,
E com os Estados Unidos como um bandido, como um gangster, tipo, eu os tenho sob controle, vou aprovar leis e qualquer um que falar contra mim, eu jamais teria... Quero dizer, como eu poderia olhar para vocês e dizer que sou um patriota americano em primeiro lugar, enquanto fico com o rabo entre as pernas? Sabendo que esse cara fala sobre a América desse jeito? Simplesmente eu não conseguiria fazer isso. Mas acho que algumas pessoas simplesmente conseguem, tipo, algumas pessoas simplesmente não ligam. Elas conseguem ser falsas e podem dizer uma coisa e agir de forma diferente. Ou tentar, acho que, criar algum caminho extraordinário onde, ok, eu concordo que é a América em primeiro lugar, a menos que... E eu simplesmente sofro por ser real. De verdade, quando Kanye West escreveu uma música e disse, eu sofro por ser real, eu senti isso. Eu senti isso. Eu pensei, se eu pudesse ser menos verdadeiro, eu sofreria menos. Eu não sei. Vamos ver. Por fim, Alan Paulson escreve, Rabbi Shmoozy é uma cobra venenosa. Ele é mesmo, mas eu não consigo desviar o olhar. Eu não estou acima disso. Não consigo desviar o olhar. Não consigo. Certo, vamos encerrar por aqui e lembrar de acessar em clubecanis.com. Se você quiser apoiar o programa e nossa independência, pode adquirir um Don't Care Built Different. Como eu disse, colocamos de volta em estoque semana passada. Você também pode acessar o locals.com, contribuir com o que puder, mesmo que seja $5 o ano. É isso que nos mantém livres. Isso me permite continuar dizendo o que digo até que eles digam que eu não posso mais, me prendam e me acusem de tráfico sexual de crianças, pedofilia, pornografia, e digam que estão fazendo tudo isso para proteger as liberdades dos americanos e das pessoas ao redor do mundo, quando, na verdade, eles são uma quadrilha, são gangsters, e eles é que são os pedófilos e os traficantes de pessoas, e eu odeio todos eles. Vejo vocês amanhã.